3 motivos para você não taxar o motor da sua moto. É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio, seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo então. É o seguinte, taxa de compressão, tá? Primeiro passo é a gente entender o que é a taxa de compressão, já expliquei isso aqui em vários vídeos. Se você quer saber um pouco mais sobre taxa de compressão a fundo, o que é, como funciona, a gente tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui no card aqui ou aqui embaixo aqui para você assistir esse vídeo aí sobre taxa de compressão, beleza? Mas a taxa de compressão, basicamente dizendo, é o número de vezes que a sua mistura ar-combustível ela vai ser comprimida dentro da câmara de combustão e ela vai determinar também o tipo de combustível que você vai usar devido à octanagem do combustível, ou seja, a resistência que esse combustível tem, a pressão e a temperatura que é gerado devido à taxa de compressão mais alta que você coloca no motor, tá? Então é o seguinte, primeiro motivo para você não usar taxa alta no motor é a troca de combustível. Por quê? Vamos supor que você quer taxar o seu motor. Então, dependendo da taxa que você quer rodar, você vai precisar trocar o combustível, certo? Ou seja, dependendo da taxa que eu coloco, eu vou precisar usar um combustível com maior octanagem. Porque, senão, se eu coloco um combustível que ele tem uma baixa octanagem, eu vou ter o risco de quebras ali. Então, eu vou precisar trocar o combustível aqui nesse caso, quando eu quero taxar o meu motor, certo? Claro, depende da taxa que você quer usar. Dependendo da taxa que eu vou colocar, eu posso usar um exemplo, estou usando gasolina. Eu quero colocar 12 de taxa, 12,5 de taxa. Eu consigo continuar usando gasolina no meu motor? Sim, você consegue usar gasolina no seu motor. Só que você precisa de uma gasolina com maior octanagem, ou seja, uma gasolina que tem uma resistência maior a essa pressão e temperatura. Se você continuar usando a gasolina comum, a chance de quebra vai ser muito grande. Então, o primeiro motivo para você não taxar a sua moto é ter que trocar o combustível, ou seja, usar uma gasolina com maior octanagem ou até mesmo passar ali para o álcool, metanol ou outro tipo de combustível que tenha uma octanagem maior. Beleza? O segundo motivo para você não taxar o motor da sua moto é o seguinte: toda vez que você taxa o motor da moto, você tem mais pressão e mais temperatura. Toda vez que eu tenho mais pressão e mais temperatura, dependendo do uso da minha motocicleta, isso pode ser prejudicial. Por quê? Porque eu posso ter um desgaste prematuro no meu motor, principalmente devido ao aquecimento que é gerado. Então, toda vez que eu uso muito a motocicleta, se eu pego a minha moto, vamos supor que eu trabalho com ela e eu uso no dia a dia, eu tenho essa motocicleta para usar no dia a dia, para trabalhar, às vezes rodo 100, 200 km, talvez trabalho com a motocicleta, sou um motoboy, ou às vezes é uma moto de empresa que vai estar carregando muito peso ali, tem baú e roda o dia inteiro na moto, o que vai acontecer? Você tem muita temperatura sendo gerada, porque o motor está em funcionamento constante. Então você já tem um elevo de temperatura. E principalmente em motores onde eu tenho a refrigeração a ar, isso pode ser prejudicial no critério de desgaste das peças, porque eu vou ter uma temperatura muito elevada. Quando eu falo de motor onde ele é refrigerado a ar, é isso aqui, ó. Eu tenho um cilindro e ele tem as paletas aqui, certo? Então essas paletas aqui, o fluxo de ar, ele percorre, entra aqui dentro e ajuda a retirar a temperatura que é gerada aqui, ou seja, retirando o calor do seu motor, certo? Quando a gente fala que eu tenho um motor refrigerado a água, isso aqui tudo é fechado, certo? Mas vai ter os dutos aqui onde a água vai correr e vai retirar, ou seja, vai haver uma troca de calor entre a água e o seu cilindro, certo? E nesse caso aqui, a troca de calor é feita através do próprio ar atmosférico ali onde a moto está andando. Então, quando eu tenho isso, o que vai acontecer? Principalmente em motores onde eu tenho essa refrigeração a ar, é que o motor ele aquece muito. Quando o motor aquece muito, eu tenho ali um risco de quebras, principalmente dependendo da mistura, se ela tiver uma variação muito fina, isso pode trazer quebras para o motor, certo? E também tem um desgaste prematuro devido a esse elevo de temperatura que é gerado ali. Então, para você que usa a motocicleta no dia a dia constante, assim, para trabalho, não é viável usar taxa alta, que esse é o segundo motivo. Antes de eu falar o terceiro e último motivo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações. Você que assiste nossos vídeos e ainda não se inscreveu, ó, tem um botãozinho ali de se inscrever. Se inscreve aí, que ajuda o nosso canal a estar crescendo e ajuda eu também a trazer mais conteúdos como esse aqui para vocês. Beleza? O terceiro e último motivo é o seguinte:
é o risco de quebras no motor. Esse é o terceiro e último motivo. Por que o risco de quebras? Agora a gente entra na parte de detonação e pré-ignição. Como assim? Toda vez que eu altero a taxa de compressão, os dois primeiros motivos, eles influenciam diretamente na quebra do motor, principalmente quando eu tenho um combustível onde ele não atende a taxa de compressão que eu uso no meu motor. Quando eu tenho esse combustível que não atende a taxa que eu uso no meu motor, pode gerar um acontecimento que se chama detonação. A detonação, ela acontece da seguinte maneira: toda vez que o meu pistão ele sobe, dependendo da taxa que vai ser gerada aqui, certo? O pistão sobe. Quando ele sobe, ele está comprimindo a mistura ar-combustível aqui na câmara de combustão do meu motor. Quando ele vai comprimir, eu vou reduzir na medida que eu tenho a taxa de compressão que foi preparada aqui no motor, ou na medida que foi deixado aqui a taxa de compressão do motor. Então, a mistura ela é comprimida. Só que dependendo do combustível que eu uso, ele não consegue resistir a essa pressão que é gerada, certo? Porque a mistura ela é comprimida, cada vez que a mistura a combustível é comprimida mais, ela vai gerar uma certa pressão maior. Então o combustível ele não resiste a isso. Quando o combustível não resiste a isso, ele se autodetona antes que a vela solta ali, o arco aconteça, né, o arco elétrico na vela. Então acontece uma combustão e depois a vela solta a centelha e acontece uma outra combustão. E ambas as combustões se chocam uma contra a outra. Isso acontece muito rápido, certo? Mas cada combustível existe um tempo, uma frente de chama. Então acontece uma frente de chama aqui, outra frente de chama aqui. Isso há um choque. Esse choque ele vai gerar vibrações no motor, onde tem aqueles conhecido também como batidas de pino, certo? Você vai sentir o motor dando aqueles tec-tec-tec. Devido à taxa de compressão mais alta, tá? Pode acontecer também por outros detalhes, mas geralmente vai ser por detonação ali do combustível. Então acontece essa vibração, e essa vibração pode acontecer de quebrar a canaleta do pistão e entre outros fatores. Se persistir a detonação, pode vir a acontecer um detalhe ainda pior, que seria a pré-ignição, que é um momento que toda vez que vai acontecendo isso, vai sendo gerado esse choque, só que à medida que isso vai acontecendo, vai sendo gerado um ponto quente, tá? Na câmara de combustão, no pistão, ou na câmara de combustão, nas válvulas, na vela, tá? Existem outros motivos que acontece a pré-ignição também, beleza? Mas é só para vocês entenderem aqui, tá? Então a pré-ignição é um ponto quente, como se fosse um ponto quente. Já pegou uma faca, colocou no fogo, a faca não começa a ficar vermelha a ponta quando você deixa ela no fogo, e aquilo ali é um ponto quente. Aquele ponto quente, quando a mistura ar combustível pega nela, ela se autodetona, como se fosse uma vela ali, ou seja, uma chama ali que está acontecendo dentro ali. Esse ponto quente, ele, quando o combustível pega ali, ele detona. Aí o elevo de temperatura começa a ser tão grande, a câmara de combustão começa a dar aqueles picos de pressão tão alto, que vai começar até mesmo a derreter o pistão, furar o pistão, ou seja, quebrar o motor literalmente. Então, se você quer usar a taxa alta, tenha em mente que você vai sempre visar para um motor de competição. Agora, se você tem um motor do dia a dia, esses três motivos são muito importantes para você evitar quebras no seu motor. Nada te impede de taxar o motor, mas você tem que analisar o que você está buscando e o tipo de uso da motocicleta, porque isso vai influenciar diretamente na taxa de compressão que você vai usar também. Porque se eu coloco uma taxa muito alta, é melhor que eu coloque um combustível que tenha uma octanagem de sobra para me manter a temperatura do motor mais controlada e ter mais durabilidade no motor. Agora, quando eu falo de competição, já é um pouco diferente. Eu quero extrair mais potência, eu quero ter mais resultado, só que a moto ela não está sendo usada no dia a dia. Às vezes é uma competição, parou, a moto ficou tranquila depois que você rodou na motocicleta, e a manutenção ela é maior também, principalmente no motor de competição, que sempre depois da competição o motor é aberto, é conferido, é analisado, certo? Agora uma moto de rua não fez a montagem, a moto está constante ali em funcionamento, a moto não pode parar, então a moto está em constante funcionamento. Então você tem que analisar muito bem isso aí para manter a durabilidade do motor, principalmente se você faz preparações ou se você tem uma moto de rua, quer preparar o seu motor, certo? Mas quer ter durabilidade. Então, se você analisar esses três motivos que eu mencionei para você não usar a taxa de compressão alta, eu garanto para você que isso vai trazer durabilidade para o seu motor. É claro, a durabilidade não depende só da taxa
taxa de compressão, são outros fatores também que vai depender muito para você que quer ter durabilidade no seu motor preparado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui. Aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar, compartilhe com seus amigos nas redes sociais para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo. E comenta aqui embaixo para mim qual foi a taxa de compressão que você usa no seu motor, que você já usou, e a taxa de compressão que você usa no seu motor. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.